Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira. Muito bem, vamos então nos debruçar sobre o Santo Evangelho deste dia e vejamos o que Deus, nosso Senhor, tem a nos dizer. Peço ao Espírito Santo para que conceda a mim e a você as luzes necessárias para podermos entender, compreender, acolher tudo o que o Santo Evangelho nos traz no início deste santo dia. Muito bem. Jesus foi abordado por alguém enquanto estava a ensinar, enquanto estava em sua missão de anunciar o reino de Deus. A pessoa que foi até Jesus disse a Nosso Senhor que a mãe dele e os seus irmãos, penso que não preciso explicar que irmãos na Sagrada Escritura são os parentes mais próximos, os primos. Então, dizendo que ela e os seus irmãos, primos, estavam lá fora, mas não podiam chegar até ele por causa da multidão. Jesus escuta e, assim que escuta, ele faz uma pergunta que é provocadora, que é intrigante, que nos traz muitas luzes e que, se não for bem explicada, bem compreendida, pode trazer algumas confusões. Muito bem. Ao dizer para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura, Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nesse momento, Jesus cria um suspense e, ao mesmo tempo, a sua pergunta revela que vai sair de sua boca algo novo, alguma coisa que servirá como ensinamento. Então eu fico pensando que na hora em que ele fez a pergunta, os discípulos devem ter olhado firmemente para ele e devem ter pensado: ele vai dizer alguma coisa muito importante. E de fato Jesus disse alguma coisa muito importante. E isso que ele ensinou vale para mim hoje, vale para você hoje. Então, escutemos bem. Ele faz a pergunta e, ao mesmo tempo, ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a resposta é: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos, minha mãe, minha irmã, meu pai, minha família. Todos os que fazem a vontade de Deus tornam-se da família de Jesus, íntimos de Jesus, próximos a Jesus. Aqui está, pois, aquilo que todos devemos saber. O que nos faz ser íntimos de Jesus é o fazer a vontade de Deus. Quando fazemos a santa vontade de Deus em nossa vida. Portanto, não há mais nada que possa nos interessar do que saber que é vivendo a vontade de Deus, é fazendo a vontade de Deus que nós agradamos a Deus, que nós nos tornamos irmãos de Jesus, parentes de Jesus, da família de Jesus.
Vejam que Jesus inaugura um tempo novo. Vejam que nosso Senhor está colocando o nosso coração naquilo que é essencial. Vejam que Ele está nos dizendo que não é a coroa de ouro colocada em nossas cabeças, que nos aproxima do Pai e que nos faz parentes seus, íntimos seus. Vejam que Ele está nos dizendo que não são os títulos, os diplomas, que nos fazem ser íntimos dEle, que não é a riqueza, não é o sobrenome importante. O que de fato nos faz próximos de Jesus, íntimos dEle, parentes dEle, da família dEle, é quando colocamos em prática a vontade do Pai. Ora, nós sabemos bem o quanto é difícil vivermos na santa vontade de Deus. Quantas e quantas vezes o Senhor nos pede aquilo que faz o nosso coração sofrer, sangrar, chorar amargamente. Quantas e quantas vezes a vontade de Deus não é nada daquilo que nós gostaríamos. Quantas e quantas vezes, de fato, a vontade de Deus se torna tão dolorosa, porque nós gostaríamos de outras coisas. Por isso Jesus está dizendo que quando fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos parentes seus. É porque ao fazermos a santa vontade de Deus, nós nos esquecemos de nossas vontades, dos nossos desejos. Nós nos esquecemos de nós mesmos. Daí entendemos aquela frase de Jesus: aquele que quer me seguir deve, antes de tudo, renunciar a si mesmo, renunciar à sua vontade, os seus desejos, para que a vontade de Deus possa nele reinar, para que a vontade do Pai possa nele se realizar, possa nele acontecer. Pois bem, entendemos, portanto, que a nossa santidade está no fazer a vontade de Deus. A nossa alegria está em fazer a vontade de Deus. O que mais agrada a Deus em nós é quando nos colocamos diante dele, abertos, prontos, generosos para tudo aquilo que ele nos pede, mesmo sabendo que muitas vezes aquilo que ele nos pede é para nós sofrimento, porque pode custar a nossa vontade, pode custar a renúncia de nós mesmos, pode custar o despojamento de muitas coisas que Deus então venha nos pedir. Sabendo, porém, que mesmo que doa, que nos faça sofrer, a vontade de Deus, ela será sempre o melhor para nós. Podemos não compreender, podemos espernear, podemos chorar, podemos gritar, mas um dia tudo ficará muito claro para nós. Um dia tudo ficará muito claro. Hoje ainda caminhamos às apalpadelas. Hoje ainda caminhamos sem entender muitas coisas, caminhamos na penumbra da fé. Mais tarde, porém, veremos as coisas como elas são e aí saberemos a razão pela qual Deus agiu de uma forma e não de outra, a razão pela qual Deus nos pediu algo que nós nem queríamos dar, a razão pela qual o Senhor permitiu aquilo e aquilo outro. Sim, um dia todas essas coisas ficarão claras quando deixarmos esse corpo e estivermos na presença daquele que tanto nos ama, que se ocupa conosco e que quer o melhor para nós. Rezo ao nosso Senhor para que hoje você e eu, nós nos decidamos por aquilo que de fato importa na vida. A vontade de Deus importa, servir a Deus importa,
Amar a Deus importa. Viver para a glória de Deus importa. Somente isto importa. Tudo mais vai passar. Tudo mais terminará. Mas aquilo que for feito dentro da santa vontade de Deus permanecerá para sempre, porque contará para a nossa eternidade. Desejo a você um dia dentro da vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.